Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem como título Duas Eternidades. Que duas eternidades seriam essas? Nós sabemos, irmãos, que só temos duas escolhas. Não existe o terceiro caminho, não existe a terceira opção. Só existem dois caminhos, duas escolhas. Como diz o texto, né? Eis que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, assim, o princípio aqui é que existem duas eternidades, ou para viver para sempre, ou para morrer e a ser aniquilado, destruído, consumido para sempre. Não existirá duas eternidades ou dois tipos de vida eterna. Uma vida eterna na glória com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com os anjos, e viver com eles, e uma outra vida eterna em um fogo que nunca se apaga. Essa eternidade não condiz. Assim, Deus está dizendo que não vai haver ninguém que venha perecer, como está no texto de João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. O perecer quer dizer ser destruído para sempre, ser aniquilado, ser desfeito. E é muito interessante o texto que o autor colocou aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, fala que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. É claro que em etapas diferentes. Hoje o povo de Deus está sendo investigado com aquilo que diz que nós conhecemos como juízo investigativo. Então o povo de Deus hoje está sendo investigado para que ao morrer, antes que Cristo venha voltar, o seu veredito tenha sido dado e ele venha dar cada um conforme as suas obras. Esse é o juízo de investigação para os salvos. Quando depois de Cristo voltar, e a gente falou sobre isso ontem, o milênio então iniciasse, agora começa-se o juízo dos ímpios, o julgamento dos ímpios. Nesse período não há absolvição. E quando Cristo retorna à terra com a cidade santa e há então a destruição, todos de fato irão ser consumidos para sempre. Eu gosto do texto de 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 6. E esse texto aqui é de suma importância. Lembrando, irmãos, o que aconteceu lá na cidade de Sodoma, e o próprio Pedro descreve como que um exemplo do que há de acontecer com os ímpios em sua volta, na volta de Cristo, quer dizer, né? Olha só, quando Cristo voltar, como acontecerá, o que ocorrerá com os ímpios? Capítulo 2 de 2 Pedro e o verso 6 nos diz assim, estava em 1 Pedro, perdão. Vou voltar aqui. Aqui. Pronto, olha só. Mas mais tarde, Deus condenou. Deixa eu voltar aqui. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em monte de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Como exemplo do que acontecerá com os perversos quando Cristo voltar. Lembre-se, a cidade de Sodoma e Gomorra foi transformada em cinzas. Cinzas não se queima mais. Cinzas já é uma demonstração de que houve uma queima anterior e tudo será desfeito. Como o texto de Pedro também chega a descrever assim, onde os elementos se desfarão e eles de fato serão desfeitos, serão aniquilados. Isso está no capítulo 3 e o verso 10 diz assim, ó, 2 Pedro 3,10. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nelas há serão expostos. Verso 11. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santa devoção. Verso 12. Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda, nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Pronto, irmãos, olha. Derreter, destruir, ser consumido é evidência clara de algo que na verdade foi totalmente desfeito. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 10 até o verso 12. E Judas também, complementando sobre esse episódio, ele chega a dizer assim, ó, Judas, versos 7 e 8. O texto nos diz assim, Judas não tem capítulo, né? Só tem um capítulo. 7 e 8 diz assim, ó, e não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual, de todo tipo que foram destruídas pelo fogo.
e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Ou seja, esse julgamento é um exemplo, ou melhor, esse julgamento será uma confirmação do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E lembre-se que Pedro fala que virou cinzas, foi tudo desfeito. Me chama a atenção aqui um texto do Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, na página 673. Olha só o que é que ela fala. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4.1 nos diz assim, alguns são destruídos, Malaquias 4.1 descreve que vai ser destruído a raiz e o ramo, e ela fala aqui de quem é a raiz e o ramo. Olha só, alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramo. E agora o texto de Malaquias 4, verso 1, ela diz assim, Satanás é a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeita as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. Então, assim, não há duas eternidades. Não haverá um povo que viverá sendo queimado, nem o próprio Satanás viverá assim. Será destruído, passará muito tempo, porque ele é o autor do pecado. Mas todos os que estarão com ele, que foram os seus ramos, os seus galhos, serão destruídos com ele também. E o texto que está em Salmos 37, verso 20, também enfatiza esse ponto. Apocalipse 20, verso 9, fala de que quando Cristo voltar, os alimentos serão desfeitos. E deixa eu ler para vocês aqui esse último verso, para a gente fechar o estudo da lição de hoje. 20, verso 9, diz assim, subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo e a cidade amada, mas fogo desceu do céu e os consumiu. Consumir, exterminar, aniquilar, perecer por completo. É o que fará Cristo em sua volta, quando, com a cidade santa, desfazer de todos. Não há duas eternidades, uma morte que vai ficar sempre queimando e nunca se apaga, e também não haverá uma condição onde os justos terão o desprazer de saber que o seu ente querido está sendo queimado e nunca vai de fato perecer. Deus trará juízo aos ímpios, mas ele será único, absoluto e definitivo. Enquanto houver pecado, as chamas estarão queimando. Uma vez que o pecado é consumido pelo fogo purificador, como eu li o texto, porque esse é o propósito do fogo, destruir e purificar. Ao ver feito isso, as cinzas irão deixar de ter chamas. Então ela agora irá ser consumida. E em seguida, com certeza, os ímpios desaparecerão por completo. Deixarão de existir. Eu não consigo enxergar, irmãos, um Deus de amor que ele iria torturar um ímpio para sempre, por séculos sem fim. Os ímpios perecerão pela sua própria escolha, porém Deus fará com que ele seja desfeito e não viva a perecer de um fogo que nunca se apaga, como acreditam aqueles que são os anti-aniquilacionistas, né, que não acreditam no aniquilamento da vida por completo. É por essa razão que Jesus chegou a dizer assim, não temam a quem pode fazer mal ao seu corpo. Tema primeiro aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a sua vida por completo no fogo. A esse deveres de fato temer. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós tenhamos a alegria de sabermos que em Cristo só há a eternidade de vida eterna. E essa eternidade está hoje, de graça, concedida a mim e a você. Endireitai vossos caminhos, consertai vossas veredas, e em Cristo encontrai graça e misericórdia em tempo oportuno. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pela esperança que ela nos dá através dos conselhos que nós obtivemos hoje. Obrigado por sabermos, Senhor, que em Teu amor e Tua graça todos nós estaremos guardados e pedimos que o Senhor nos ajude a buscar a vida que no Senhor de fato é unicamente. O Senhor tem vida eterna para cada um de nós. Nos ajuda a buscá-la de acordo com o Teu querer. Dá-nos neste dia a Tua paz,
perdoa os nossos pecados e nos livra do poder do mal, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Ele lhe conceda um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Essa lição terminamos. Graças a Deus tivemos 13 estudos fantásticos sobre o livro do Grande Conflito. Na próxima semana começaremos sobre o Evangelho de Marcos e vamos estudar coisas super interessantes sobre o autor do Evangelho de Marcos, sobre a pessoa de Marcos e sobre ali os 16 capítulos que descreve o seu Evangelho. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até logo.